Agora vamos de boa notícia, porque um estudo em desenvolvimento em Santa Catarina pode fazer com que o Estado realize o que ainda é um sonho nacional, viu? Aumentar a produtividade do milho sem ampliar a área plantada. Um total de 176 propriedades fazem parte dessa pesquisa, que é fruto da parceria entre a EPAGRE e a Universidade Federal de Santa Maria. A gente vai entender melhor esse assunto na minha conversa com o Alencar Júnior Zanon, da Universidade de Santa Maria. Professor, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui para a gente falar sobre esse assunto que traz uma notícia muito boa para o agro brasileiro, né? Boa tarde, Marcelo. Realmente uma satisfação muito grande. Nós está trazendo resultados de pesquisa sólida, conduzida em parceria com a EPAGRE, a extensão rural da EPAGRE e a pesquisa. Nós, enquanto Universidade Federal de Santa Maria, nessa parceria, de forma conjunta, representamos um projeto chamado Global Yield Gap Atlas. Esse projeto ele está sendo desenvolvido no Brasil e com foco muito grande em Santa Catarina, mas também em outros 70 países ao redor do mundo. Esse projeto ele tem como objetivo determinar o quanto é possível produzir de alimento em cada hectare agricultável ao redor do mundo. Então, a metodologia parte do pressuposto de nós determinarmos qual é o potencial produtivo de milho, com base no que os produtores estão colhendo. E como o senhor descreveu muito bem, essas lavouras de milho, com a diferença entre o máximo e o que se colhe, a gente consegue determinar a lacuna de produtividade. Depois disso, nós avançamos e, com base no monitoramento das práticas de manejo da lavoura, a gente consegue identificar o que o produtor de milho em Santa Catarina pode fazer para produzir mais milho na mesma área agricultável de forma sustentável. Ô, professor, a gente fica especialmente feliz quando a gente tem a oportunidade de trazer a pesquisa científica desenvolvida nas universidades públicas brasileiras e mostrar o quanto elas podem contribuir com o agronegócio para que ele seja cada vez mais sustentável. Nesse caso específico, é um protocolo internacional e vocês têm parceria, inclusive, com 2 outras universidades estrangeiras, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como esse protocolo foi desenvolvido e como é que ele já começa a ser aplicado nessas propriedades onde a pesquisa está sendo desenvolvida. Perfeito, Marcelo. Esse projeto ele é capitaneado a nível mundial pela University of Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Wageningen, na Holanda. Esse projeto ele começou em 2011, tinha o amparo da Fundação Bill e Melinda Gates, porque realmente nós passamos por um momento único pensando na história da humanidade. Nós precisamos produzir nos próximos 30 anos 50 a 70% a mais de alimentos do que nós produzimos agora. E, por um outro lado, nós vivemos o aquecimento global, e isso faz com que exista a necessidade das universidades, das instituições de pesquisa e extensão se unirem para buscarmos estratégias para estar produzindo alimento de forma sustentável. Nesse sentido, esse projeto ele começou a nível de Brasil em 2017, aonde nós, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade de São Paulo e outras instituições, como a Embrapa, estimaram o quanto é possível produzir de soja, milho, arroz e cana-de-açúcar a nível de Brasil. Depois disso, foram se agregando mais instituições e a Embrapa é um exemplo espetacular disso. Porque determinado potencial produtivo, e pensando no estado de Santa Catarina, os produtores que estão nos assistindo, o valor é 18,1 tonelada por hectare. Maravilha. Aí, por um outro lado, a produtividade média é 6,9 toneladas. Então, 18,1 menos 6,9, nós temos aí um gap, uma lacuna de produtividade superior a 10 toneladas. Então, diagnosticado isso, nós vamos para o acompanhamento das lavouras. Quem está fazendo isso? Os extensionistas da EPAG. Na verdade, eles vão para a lavoura desde o preparo para a ação, semeadura e acompanham todas as práticas de manejo que são feitas até a colheita dessas lavouras. Com base nesse diagnóstico,
nós conseguimos identificar quais são os fatores que estão limitando a produtividade, ou seja, impedindo o produtor de milho em Santa Catarina a produzir mais milho. E aí, Marcelo, nós destacamos que uma parte significativa das práticas de manejo não passam por colocar mais insumos na lavoura, mas sim ajustar o sistema de produção. Por exemplo, melhorar a época de semeadura, fazer rotação de culturas com soja, com feijão, e aí nós vamos. Então, a notícia boa é essa, é fazer práticas de manejo que não oneram mais o produtor e sim apenas ajustes nas práticas que eles já estão fazendo. Entre esses ajustes, professor, está também o adensamento das plantas, ou melhor, uma quantidade maior de plantas, de pés de milho por metro quadrado, por exemplo, fileiras mais próximas, essas covas também um pouco mais próximas, porque um dos desafios do mundo é produzir mais alimentos nos próximos anos e o Brasil tem a meta, ou pelo menos tem o desejo de dobrar a produção sem ampliar a área plantada. Esse estudo abre os olhos de muita gente que está de olho nessa meta também para outras culturas, como soja, como feijão, não é? Como café. Correto, Marcelo. Práticas de manejo simples, como o senhor comentou, de aumentar o número de plantas por unidade de área, a gente observou que em Santa Catarina é um ponto importante para estar aumentando a produtividade por unidade de área. Então, a gente tem que pensar que uma lavoura de milho, uma lavoura de soja, uma lavoura de trigo, nada mais é do que um painel de radiação solar. Então, produtividade é as plantas de milho capturarem a radiação solar e transformarem em grãos de milho. Da mesma forma que a gente tem o painel em cima da nossa casa, ou em cima do nosso prédio, transformando energia solar em energia elétrica. O papel da planta é o mesmo, transformar energia solar em grão de milho. E, com certeza, Marcelo, esse trabalho ele está sendo conduzido para as outras culturas. Pensando a nível de Brasil, nós já mapeamos a cultura da soja, mapeamos também a cultura do arroz, a cultura do trigo. Estamos iniciando esse trabalho com as mais diferentes culturas. Por quê? Porque a forma mais sustentável de produzir alimentos é, inicialmente, determinar o potencial, ou seja, qual que é o teto. Depois disso, ir para a lavoura e aí determinar quais são os fatores que estão limitando a produtividade. E é isso que nós estamos fazendo em parceria com a EPAG. Depois disso, nós vamos voltar para as lavouras com unidades de observação, fazendo lado a lado as práticas que o produtor está fazendo e o que nós verificamos que precisamos fazer com esse diagnóstico para produzir mais com menos recursos. Então, esse é o projeto Global Yield Gap Atlas, que está sendo conduzido assim com uma capacidade excepcional pela extensão e pela pesquisa da IPAG. Professor Alencar Júnior Zanon, da Universidade de Santa Maria, participando aqui com a gente. Professor, quero muito agradecer pela entrevista, parabenizar pelo estudo. Estamos aqui na torcida para que dê tudo muito certo, que isso possa ser ampliado para todas as demais culturas. Obrigado, né? Seja sempre bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Marcelo. Parabéns pelo excelente trabalho que a Band, o AgroMais, está fazendo pela cultura do milho e por todas as culturas a nível do Brasil. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço.